Pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre HPA, tá? Então a gente vai entender um pouquinho dos conceitos de autoscaling no Kubernetes, falando de escalar horizontalmente, tá bom? É, E aí eu preparei aqui algumas coisas para a gente poder praticar, para a gente poder brincar com isso. E aí depois eu quero que vocês pratiquem bastante, tá bom? Então, primeiramente, para a gente começar, vamos lá. O que seria o HPA, tá bom? No Kubernetes, o HPA é a abreviação de Horizontal Pod Autoscaling, tá bom? Seria você escalar horizontalmente. Ou seja, você não vai aumentar o número de. Você não vai aumentar a quantidade de memória, CPU, nada disso. O que você vai fazer é aumentar a quantidade de réplicas que você vai ter em uma determinada aplicação, tá bom? E você vai aumentar com base nas métricas de CPU ou memória, tá bom? Então, se tiver um aumento de consumo na sua CPU, ou se tiver um aumento de consumo na sua memória daquele determinado pod, você vai fazer o scale, tá bom? E aí, como que a gente faz então para poder obter essas métricas? Para isso, a gente precisa de um carinha chamado Metric Server, tá? Ele é um recurso que existe para que você consiga ter visão da quantidade de consumo que você tem de memória e de CPU, de recursos como seus nós, seus pods. Então você consegue ter essa visão, tá bom? Bom, vamos lá. Então. Como que a gente faz para a gente poder praticar de fato esse carinha? Eu vou abrir aqui o nosso VS Code, né, que é onde a gente está fazendo todas as nossas aulas. Eu já deixei aqui alguns recursos criados para que a gente possa facilitar, né, ter uma fluidez melhor na nossa aula. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente tem aqui o nosso cluster criado, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer, vou deletar esse delete. Box. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar então esse nosso metric server, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente vai dar aqui um minikube metric add-ons enable metric server metric server. Beleza. Então depois que a gente rodar esse comando minikube add-ons enable metric server e o nome do perfil que a gente está utilizando, ele vai criar para a gente aqui um pod desse próprio metric server. Então vamos ver aqui se ele criou já para a gente ou não. Vamos dar um kget pod-a. Ele criou aqui para a gente. O pod ainda não está disponível, né? Mas ele está sendo criado. Ele já mostra para a gente como running, né? Mas ele ainda não está ready, tá? Então ele não está pronto. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos ver se ele já subiu. Beleza, ele ainda não subiu. Esse carinha, ele demora cerca de até 5 minutos para ficar disponível, tá bom? Mas beleza, quando esse carinha estiver disponível, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir rodar comandos como, por exemplo, kubectl top node, tá? E aí ele vai trazer para a gente o consumo de memória e o consumo de CPU desses nossos nodes. A gente também vai conseguir rodar o comando kubectl top pod. E aí ele vai trazer para a gente o consumo de CPU e memória dos nossos pods, tá bom? Eu acho que agora ele já está disponível. Vamos dar uma olhada se ele já subiu. kget pod -a, beleza? Então ele já está rodando, tá? Então, Metric Server é o cara que vai trazer para a gente o nosso consumo de CPU e memória, tá bom? Então, se ele já está disponível, vamos dar um K top node para a gente poder ver o consumo dos nossos nós. Beleza, então a gente tem aqui o consumo dos nossos nós, estamos com 2% de CPU e 78% de consumo de memória
esse nosso nó primário, tá bom? Beleza. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui. Eu diminuir esse terminal aqui. A gente vai criar um deployment, tá? Vai criar um deployment para que a gente possa trabalhar e fazer esse teste. Por enquanto, até aqui é um deployment normal, tá bom? Chamado Nginx Deployment. Beleza? Com uma réplica, as labels dele, normal, nada que vocês já não tenham visto. A imagem da Nginx, porta, beleza. E aí aqui embaixo tem uma configuração que vocês ainda não chegaram a ver. E eu vou explicar agora o que seria, tá bom? Essa configuração, ela serve para que a gente consiga passar as informações de quanto que a gente quer de memória e CPU mínima e máxima para o nosso pod. Tá? Quando a gente está falando do Kubernetes, a gente vai ter sempre um cluster, né? Onde esse cluster vai ter diversos nós, e esses nós eles vão ter uma limitação de CPU e de memória, tá bom? Essa CPU e memória do nosso nó, ela vai ser compartilhada para todos os pods que estiverem rodando lá dentro. Então é importante que a gente sempre tenha uma limitação de CPU e memória para cada nó, para cada pod, tá bom? É super importante isso. E como que a gente faz isso? A gente passa aqui nas especificações do nosso deployment a opção de resources, tá? Que é justamente para a gente especificar os recursos. E aí a gente tem duas especificações que a gente faz, de requests e de limits, tá? Requests e limits. E aí dentro de requests a gente passa a CPU, tá? A quantidade de CPU mínima, tá? Request é sempre recurso mínimo, tá? Sempre o recurso mínimo. Limites seria sempre o recurso máximo, tá? Sempre o nosso recurso máximo. E aí a gente pode especificar tanto CPU quanto memória também, tá bom? A gente poderia especificar tanto CPU quanto memória em ambos, tanto no limits quanto no requests, tá bom? Por enquanto a gente vai trabalhar aqui só com CPU, mas se você quiser fazer depois da aula um teste também para memória, fica à vontade, pode fazer, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas entenda que esse recurso aqui é super importante para a gente poder fazer a limitação, tá? Então a gente vai estabelecer ali um teto de quantidade de recurso que vai poder ser consumido em relação a CPU ou memória, né? Ou até mesmo ambos, de um determinado para um determinado pod quando ele estiver rodando, tá? Então a gente vai garantir que ele não vai sobrecarregar aquele nosso nó, tá bom? Então beleza, dito isso, né, explicado esses pontos, vamos dar um apply nesse nosso deploy, apply-f deploy, beleza? Aplicamos o deploy, vamos ver se ele está rodando, get deploy. Beleza? Já está aqui e está falando que está rodando. Então vamos dar um kget pod. Beleza, o pod também está rodando. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa subir. A gente precisa subir aqui o nosso service, tá? Para que a gente possa expor esse carinha. Aqui não tem nada demais, tá? E a gente vai criar esse service para que a gente possa fazer alguns testes ali mais para frente, tá? Então, beleza. Vamos dar um apply também nesse nosso service. Beleza. Nosso service está aplicado. Como que a gente faz agora para validar se ele realmente está ok? A gente pode dar um describe nesse nosso service. Então, vamos dar um kdescribe service nginx. E aí, ele tem que ter o endpoint apontando para o nosso pod. Então aqui ele está apontando para o IP 10.244.1.5. Vamos dar uma olhada no nosso pod e ver se é exatamente esse IP. White. Beleza. O IP que está no endpoint é o mesmo IP aqui do nosso pod. Então tá ok. Tá?
Eu subir aqui para vocês conseguirem ver. Beleza, agora vocês conseguem ver. Então, o IP ele está certinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora que vem o pulo do gato. Agora vocês vão conhecer um novo recurso no Kubernetes. E é um recurso nativo do Kubernetes que a galera não usa. Então começa a usar isso aí e coloca na empresa que você está trabalhando que vai fazer diferença. Viu? Vamos lá, que recurso que é esse? Esse daqui é de fato o HPA, tá? O Horizontal Pod Autoscaling. Esse cara, ele vai ficar de olho em um determinado recurso, tá? Geralmente um deployment, e ele vai ficar de olho nesse deployment, olhando para as métricas daquele deployment, tá? Então ele vai ver se houve ou não um consumo maior em relação a CPU ou memória, de acordo com as métricas que você estabeleceu. A gente vai ler esse arquivo aqui já já. E aí, se houver esse aumento, ele vai tomar uma ação de fazer o quê? De escalar horizontalmente. Então, se você tinha uma réplica, você vai começar a ter duas, três e assim por diante até a limitação que você colocou de número máximo de réplicas, tá bom? Então entenda que o HPA ele vai ficar de olho em um determinado recurso e aí ele vai escalar esse recurso com base nas limitações que você colocou, tá bom? Então, aqui definição normal, a gente passa aqui qual que é o API version dele, a gente passa qual que é o kind, tudo isso daqui a gente acha na documentação do Kubernetes, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Beleza, e a gente tem aqui um nome. Qual que é o nome desse HPA que a gente está criando? A gente chamou ele de Nginx HPA, e aí a gente cai aqui nas especificações dele. Nas especificações, a gente tem um campo que a gente fala para ele qual que é o recurso que ele vai ficar de olho. Qual que é o recurso a gente coloca através desse Scale Target Ref, tá? É o recurso que ele tem como objetivo para fazer o scale, tá bom? Então a gente fala que o recurso que ele vai ficar de olho para fazer esse scale é um deployment, tá? E o deployment ele se chama Nginx Deployment, que é exatamente o mesmo nome que a gente colocou aqui no nosso manifesto lá do deployment, tá bom? Beleza. Aí a gente tem aqui também o número mínimo de réplicas que a gente quer. Esse número mínimo de réplicas ele tem que ser o mesmo do número de réplicas do nosso deployment, tá bom? Então o nosso número mínimo de réplicas está como 1, tá? E aí a gente tem um número máximo de réplicas também. Afinal, a gente não quer que ele saia escalando aí infinitamente e derrube outros pods que a gente tem no nosso nó, porque a gente tentou deixar esse único pod resiliente, tá? A ideia é que todos os pods sejam resilientes e não apenas um, tá bom? Então a gente vai colocar aqui que esse pod, se ele precisar escalar, ele pode escalar desde que ele se mantenha em apenas 5 pods, tá bom? Em 5 réplicas, beleza? Bom, e a gente precisa estabelecer para ele qual que é o recurso, que ele vai tomar como base, né, como verdade, para ele determinar se ele precisa escalar ou não, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente está falando para ele que ele vai usar as métricas dos recursos, tá? Então, métricas do tipo recurso. E quais são esses recursos? A gente vai especificar que o recurso é do tipo CPU, tá bom? Então, name CPU. Se fosse do tipo memória, a gente colocaria aqui memory, tá? Como é do tipo CPU, a gente deixa aqui como CPU, tá bom? E aí, qual que é o target dele, né? Qual que é o alvo que ele tem que ficar de olho em relação à CPU? Ele vai ficar de olho na utilização, tá bom? E nessa utilização, a gente vai colocar para ele que ele tem que ficar de olho na média de utilização de 50%, tá? Um average de utilização de 50%. Se alcançar isso daí, o que acontece? Ele vai começar a escalar para a gente, tá bom? E aí vem um ponto importante. Quando a gente fala de scale up, ou seja, dele começar a aumentar o número de réplica, uma vez que ele atingir esse número de
de average que você colocou, ou seja, os 50%, ele vai demorar 15 segundos para começar a escalar, tá? Para começar a criar ali 1, 2, 3 pods para poder estabelecer, tá bom? Existe um cálculo por trás que ele faz com base no consumo, tá? Com base também na quantidade que você deixa ele crescer, para ele entender quantos pods precisam para suportar essa requisição, tá bom? Então é um cálculo inteligente, ele não sai subindo aleatoriamente. E aí quando a gente fala de scale down, uma vez que ele viu que reduziu esse consumo, né, reduziu abaixo dos 50%, ele vai esperar 5 minutos para que ele confirme que realmente houve uma redução. Tá? Por quê? Porque às vezes pode ter uma reduçãozinha básica e já voltar estourando de novo. Então ele espera 5 minutos para confirmar que se estabilizou, né, que se manteve ali um consumo ok, e aí depois disso ele volta para uma quantidade menor, tá bom? Mantendo assim o seu nó também mais tranquilo, reduzindo a quantidade de réplicas que você tem, tá? Para que não afete as outras pods que você tem rodando, tá bom? Bom, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o apply desse nosso Nginx HPA. Bom, ctl apply -f Nginx HPA. Beleza. Ele aplicou aqui agora então. E aí como que a gente faz para a gente poder simular esse carinha aqui? Para a gente simular esse autoscale? A gente vai fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui o nosso terminal. Vamos dividir ele em dois. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui na esquerda, a gente vai deixar rodando um getPod -w. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso Nginx rodando, certo? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar aqui um load generator. Load. Aqui, beleza. A gente vai colocar para rodar pod chamado load generator, tá? Com uma imagem do BusyBox. Essa imagem do BusyBox a gente vai colocar para ela nunca reiniciar. E a gente vai colocar ela num shell, né? Para assim que rodar, começar a rodar um comando. Qual que seria esse comando? O comando é um script que ele vai falar que enquanto for verdadeiro, ou seja, sempre vai ser verdadeiro, porque está chumbado o valor true, ele vai fazer o seguinte comando. Ele vai dar um wget no endereço nginx service. Vamos só confirmar esse endereço aqui. kget service é somente nginx, né? Então vamos apagar isso aqui. Beleza. Então ele vai dar um wget no nginx, tá? No service do nginx. Ele vai fazer uma requisição e vai ficar se repetindo. Isso daqui vai fazer com que haja um aumento do consumo da nossa memória, tá bom? E da nossa CPU. E aí, com isso, o que acontece? Nosso HPA ele começa a atuar, e aí ele atuando, ele começa a subir as nossas réplicas, tá bom? Ele aumenta o número de réplicas. Se a gente ver aqui, a gente tem um HPA rodando. A gente pode dar um kget HPA e vai mostrar que existe um HPA rodando, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês antes isso. Então a gente tem o nome dele, Nginx HPA, a referência, ou seja, o recurso que ele monitora, seria um deployment chamado Nginx Deployment. O alvo dele é que não chegue a passar de 50% de CPU. No momento ele está como 0, tá? O número mínimo de pods que ele pode ter é 1 e o número máximo é 5, tá bom? Bom, beleza. Vamos de fato agora então para o teste, tá? Deixar rodando isso aqui.
Beleza, eu vou colocar isso aqui então para rodar e vamos ver o que, que acontece, tá bom? Instanciou aqui, criou o nosso pod generator, né, load generator. Vamos deixar ele rodando um pouquinho e vamos ver se ele começa a gerar um consumo, né, nesse nosso pod do Nginx, tá? Se a gente quiser, aqui na direita também a gente pode dar um ktop pod para a gente poder ver aqui o consumo de recurso dele, tá? Para ver se está tendo um consumo ou não, tá bom? Ver se o nosso pod está rodando. Beleza, nosso pod está rodando. Vamos tentar pegar os logs dele aqui para ver se ele está rodando tudo certinho, né? Então, klogs, nosso pod. Beleza, ele está enchendo de requisição aqui, tá vendo? Para aqui, ele está enchendo de requisição lá no nosso Nginx. O que, que a gente vai fazer? Eu vou rodar mais um desses daqui. Ó, nem precisou, na verdade, ele já começou a subir o nosso pod aqui, tá? Então, o que, que ele está fazendo? Ele tem um pod rodando e ele está subindo outro pod. Por quê? Porque ele identificou um consumo. Se a gente vier aqui e dar um ktop pod Jinx, ó, ele mostra que houve um consumo de 65 milicPUs, tá bom? Ou seja, houve um aumento, né? A gente passou daquele limite que a gente queria. Então, com isso, ele entendeu que ele precisava escalar, tá bom? E assim, enquanto houver esse aumento, ele vai continuar fazendo esse ajuste de memória, perdão, de réplicas para suportar o average que você colocou, tá bom? No caso, a gente colocou para ele ficar de olho nas CPUs. Então, enquanto tiver passando os 50%, né, de average que a gente colocou, ele vai tentar ajustar. Porém, ele nunca vai passar do número máximo que a gente colocou determinando de réplicas, tá bom? Assim como os recursos que a gente colocou, ele nunca vai passar daquele número máximo do limits, tá? Lembrando, requests é o número mínimo, limits é o número máximo. Ele nunca vai passar desse máximo, tá bom? Vamos dar um kget pod. Ele está com. Deixa eu. Aqui. Kget PO. Ele está aqui com dois pods do Nginx rodando. Tá? Dois pods rodando. Vamos tentar ver aqui. Ktop pod. Ele está agora com 38% mais ou menos ali. 38 milicPUs. Como a gente estabeleceu com 100 milicPUs, ele está com 38, então agora provavelmente ele já não precisa subir outro pod para que seja viável manter o seu pod saudável. O que, que a gente pode fazer? Se a gente quiser, agora a gente pode ver ele reduzindo isso daí. Tá? E como que a gente faria isso? A gente viria aqui, vamos matar esse nosso pod aqui, esse load, que é quem está fazendo as requisições, tá? Então vamos dar um kdelete e o load menos force, beleza? Ele deletou e agora ele vai levar cerca de 5 minutos para identificar que realmente houve a redução, tá bom? Desse consumo e aí após esse período ele começa a matar esse nosso pod, tá bom? E deixa só com um pod que é o necessário, visto que a requisição diminuiu, tá bom? Eu vou esperar, né? Eu vou pausar aqui enquanto ele vai fazendo esse consumo, né? Validando se realmente reduziu, e aí eu já volto com vocês, tá bom? Bom, voltando.
Bom, o HPA então ele já começou aqui a deletar, tá? Se a gente olhar aqui na direita, a gente consegue ver que o consumo dele já reduziu bastante, tá? Ou seja, o nosso consumo de CPU já tinha diminuído para zero. Por quê? Porque não está tendo nenhuma requisição. Então, após 5 minutos, ele entendeu que o fluxo foi mantido e ele realmente já podia deletar um determinado pod. Então, ele pegou um desses dois pods e deletou. E aí, agora, se a gente der um kget pod, a gente vê que a gente só tem um único pod do Nginx rodando. Tá? Então, a gente consegue agora ter visão e noção de como que funciona o HPA. E aí eu quero que vocês pratiquem bastante e que vocês tentem implementar isso daí na empresa que vocês trabalham hoje. Tenta pegar ali pelo menos uma aplicação, você, mais algum colega que trabalha junto com você, ensina para eles aí como que funciona, começa a implementar e depois marca e posta, coloca lá no LinkedIn. Se não quiser, não precisa nem marcar, só coloca lá, me manda no pessoal que eu vou curtir a publicação de vocês lá, reposta tudo. Acho que é interessante ver vocês evoluindo e colocando tecnologias que trazem valor para a empresa onde vocês trabalham, e para a carreira de vocês também. Tá? Então começa a praticar, tenta simular, exaustar bastante aí essa questão do HPA, e coloca realmente no dia a dia, porque isso vai fazer diferença para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês pratiquem bastante e que vocês continuem no foco do curso de Kubernetes, tá bom? Valeu, bora lá!